Hi guys, welcome to one more class. Eu sou o professor Bruno Delgado. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa. Mas não se preocupe, a nossa aula não será especificamente de língua inglesa hoje. Estou aqui para contribuir para esse itinerário formativo de aprofundamento. Estou aqui com uma professora também de excelência e ela vai se apresentar nesse momento. Exatamente, eu sou a professora, Lúcia Santos, e vou estar com vocês aqui nessa trajetória de aprendizado. Então, eu vou estar com vocês nesse momento, contribuindo, nesse aprendizado, e nós podemos também ver, que nós vamos falar sobre o quê? O que nós vamos ter durante a nossa aula de hoje? Vamos ver? Então, na aula 6, nós temos objeto de conhecimento, linguagens, arte e ativismo na Amazônia. No detalhamento, nós temos gêneros de linguagem mista, tabelas, figuras, imagens, gráficos e quadros. Então, com todo esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, esse detalhamento, professor, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, então nós vamos iniciar falando sobre a Terra na visão nativa, certo? Nada melhor do que essa imagem de representação, uma obra de arte, onde como se o ser humano fizesse reverência à Mãe Terra, que está aí, usada como metáfora nessas esculturas. Nós vamos, a partir dessa imagem, então, construir o nosso conhecimento nessa aula de hoje, a partir da natureza, daquilo que ela oferece para nós e como nós podemos nos relacionar com ela, não apenas para consumo, mas de modo belo, e como ela pode se fazer bela também naquilo que a gente considera artístico, político. Exato. E entre outras formas. Então, exatamente, professor? E falando disso, nós já falamos em outras aulas aqui do nosso itinerário, falamos que a Terra ela pode ser uma grande maloca, fazer essa comparação com uma grande maloca, porque os povos originários são povos que sabem como cuidar, sabem como reverenciar, sabem como preservar, tirar somente aquilo que necessita para a sua sobrevivência. Mas será que nós, professores, homens civilizados, fazemos a mesma coisa? Pois é, essa é a grande questão que nós vamos refletir na nossa aula de hoje. Afinal, existem muitos elementos da nossa vida cotidiana que muitas vezes dificultam com que nós nos relacionemos de uma melhor forma com a nossa natureza e tratemos ela como deveria ser tratada. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos também falar sobre os povos originários, como eles olham, como eles cuidam dessa grande maloca que é a Terra, mas para fazermos essa reflexão, qual é o meu papel? O que eu estou fazendo? Como eu estou contribuindo? Porque, às vezes, pequenas ações, professor? Nós podemos fazer a grande diferença, porque se cada um fizer uma pequena ação para preservar a nossa grande maloca, com certeza será uma ação gigantesca, Exatamente. Certo? Então, para iniciar essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre essa questão do cuidar, essa visão nativa dos povos originários que estavam aqui desde a descoberta, não, desde a invasão, certo? Desde a invasão, como será? Nós falamos sobre poemas, falamos sobre imagens, então nós estamos vindo nesse percurso de aprendizado, falando desse como tratar, o que nós podemos fazer, quais as linguagens que podemos usar para que possamos contribuir para perpetuar o bem viver na nossa grande maloca. E isso nós podemos falar sobre o quê, professor? Vamos ver, então, como que nós podemos ser influenciados. Vamos ver, veja por que defender, então, os direitos territoriais dos povos indígenas e como isso ajuda a proteger o nosso planeta. Então, olha só, espalhada pelos 9 países que compartilham a bacia amazônica, do Brasil à Colônia e ao Peru, vivem mais de 400 nações indígenas, distintas, falando mais de 300 línguas. Cada grupo tem seus próprios costumes, tradições, conexões ancestrais profundas com a floresta.
A relação deles com a terra não se baseia na posse, mas no cuidado, transmitido de geração em geração como uma responsabilidade, não um direito. A floresta fornece não só alimento e medicamentos, mas também significado cultural e espiritual. A terra não está separada do povo, ela também é parte da sua identidade, de sua identidade. E perdê-la significa perder tudo. Exatamente. Vamos fazer um breve comentário sobre esse texto que nós falamos agora. E ele fala justamente isso, que não é um direito, é um dever. Então, nós temos esse dever de cuidar. É como se você cuidasse da sua casa. Será que você joga o lixo, ou você recolhe o lixo, você recicla o lixo? E os nativos, como é que eles cuidam? Então, eles têm não é uma obrigação, eles dizem que é um dever de cuidar da Mãe Terra, né? Esse legado que nos foi deixado. Mas será que o homem está fazendo o seu papel? Será que realmente esses saberes dos nativos estão sendo perpetuados no homem chamado de civilizado? Né? Então, é justamente essa reflexão que nós queremos fazer, é essa reverência à Mãe Terra, à nossa grande maloca, esse se ligar, se conectar. Hoje em dia existem até terapias que as pessoas, né, os profissionais dizem, tirem o sapato, andem descalço, se conectem com o chão, com a natureza, a energia que emana dessa terra, e você refletir sobre isso. Né? Então, todo esse conhecimento, ele vem de quê? Continuando essa nossa leitura, ele vem da onde? Esse sucesso vem do conhecimento tradicional, técnicas de agrofloresta, caça e pesca de baixo impacto, queimadas controladas para prevenir incêndios florestais e vigilância constante de atividades ilegais. Essas práticas permitem que muitos povos indígenas e comunidades locais vivam em harmonia com a floresta, sem exploração. Exatamente. Mais um comentário sobre isso, principalmente as queimadas. Hoje, não sei se o professor, né, o Bruno percebeu, mas esse ano Manaus não ficou nublado. Não sei se você percebeu. Sim. Porque quando chegava o mês de setembro, nossa, já vinha ali do lado do Careiro, por ali, aquela fumaça, os olhos começavam a arder. E houve uma mudança. Será que tudo isso é a questão de programas, né, governamentais que estão de olho, monitoramento a tudo isso? Será até o esclarecimento que você pode ter um campo sem precisar queimar? Né? Então, como eu gosto muito de andar aí pelos interiores, eu sou uma amazonense nata, raiz mesmo, então eu percebia isso, né? Muitas queimadas, mas será que é necessário? Uma vez eu estudando, professor, eu vi li um artigo que falava sobre a permacultura. E o que é a permacultura? É justamente essa permanência, é utilizar todos os recursos, nada é descartável. Então, há um ciclo que volta para a natureza. Quando você utiliza a água, aí havia toda uma questão da plantação de uma bananeira, como descartava as águas. Então, tudo ali voltava para o homem em benefício. Eu acho que é isso que nós temos que pensar e falar. E vocês aí também, na comunidade, na localidade onde vocês moram, fazer essa reflexão. O que nós estamos fazendo? Será que o plástico nós estamos jogando lá no Igarapé, nós estamos jogando no Rio, no Igapó? É só um. Mas já pensou se só cada um jogasse um pedacinho? E olha, isso é um benefício que abrange a todo o nosso bem-estar, como nós lemos aqui. Às vezes a gente acha que uma atitude não vai fazer diferença, eu posso jogar algo ali, ou não me preocupar com essa questão ambiental, mas a gente, de pouquinho em pouquinho, nós vamos contribuindo ou para o nosso mal-estar ou para o nosso bem-estar. Os povos originários, por exemplo, eles tratam a natureza de forma muito cuidadosa, sem a exploração. O que tem levado a gente a querer explorar apenas e não a utilizá-la respeitando os seus ciclos, os seus tempos, a sua quantidade de terra? Então, a gente precisa refletir sobre esses aspectos. Eu acho que uma palavra que o homem considerado civilizado é a ganância.
é o querer sempre mais e nunca estar satisfeito, enquanto que nossos irmãos nativos, né, os povos originários, eles querem apenas o necessário para a sua sobrevivência, e nós sempre queremos mais. Ah, eu quero comprar um carro, mas agora eu quero um outro carro, agora eu quero um automático, agora eu quero isso, agora, e sempre querendo mais. E de onde vem? Uma vez eu participando, aqui abrindo um parêntese, de um curso, e aí nós estávamos falando justamente sobre o meio ambiente, sobre a questão da utilização da água. E aí perguntaram, você já percebeu o simples café que você toma, o processo que ele leva até chegar na sua casa? Aí perguntaram assim, você usa o café, o coador de pano ou o coador de papel? E aí a maioria falou, não, coador de papel e descartável. Você sabe quanto de água e de papel e celulose que é utilizado para fazer aquele filtro? E aí eu, a partir daquele dia, eu comecei a usar o filtro de pano, porque você utiliza muito mais, é só você escaldar um pouquinho. E assim, são essas pequenas ações que você vai jogar, descartar o óleo. Não, coloque numa garrafa, veja onde é que estão fazendo reciclagem, que serve para fazer sabão também, não é? Então, justamente, continuando com esse nosso assunto, o que nós podemos também ver? Porque as nossas terras, o que elas contêm? Vamos ver? As suas terras também são ricas em biodiversidade, com florestas administradas por indígenas, abrigando mais espécies raras de animais, como morcegos e anfíbios, do que qualquer outra parte da Amazônia. Viu só? Então, é essa preservação. Por que lá tem isso? Por que o homem branco, né, o homem civilizado, ele quer tanto as terras indígenas? Porque estão preservadas. Por que os países que são industrializados, do primeiro mundo, têm o olhar voltado para o Brasil e para a nossa floresta, para a Amazônia? Justamente por causa da exploração. Eles exploraram tudo lá, acabaram. Exatamente. E agora estão de olho. Estão de olho naquilo que está preservado, que está bem cuidado. Exatamente. E acontecem encontros, né, como da Unesco, agora houve a COP, né? Exatamente. Então são esses fatores que fazem o homem refletir e criar realmente leis que façam preservar, que as terras estejam preservadas, né? Então, nós fazemos uma pergunta agora, qual é a melhor maneira de salvar nossas florestas tropicais? Pergunte às comunidades indígenas. Então, a resposta já está aí. Qual é a melhor maneira de salvar nossas florestas tropicais? Exatamente, são os nossos irmãos indígenas, os povos originários. Porque a cada minuto perdemos áreas de floresta tropical equivalente a 10 campos de futebol. Não é um erro de digitação. No tempo que você leva para ler este artigo, centenas de hectares de florestas preciosas desaparecerão. Então, é o que nós estamos falando aqui, né? E aí o que acontece? É uma crise que ameaça o futuro do nosso planeta, mas aqui está a boa notícia. Já sabemos como salvar nossas florestas e isso começa com o apoio dos povos indígenas que protegem as florestas há gerações. Embora represente apenas 6% da população mundial, eles protegem incríveis 80% da biodiversidade remanescente da Terra. Olha só o que nós estamos falando. Eles representam apenas o quê? 6%. Mas eles preservam o quê? 80%. 80%. Já pensou se nós tivéssemos a consciência, né, de preservar? De nos juntarmos a eles e aumentando essa porcentagem, quão melhor não seria a nossa relação com a biodiversidade, com a natureza que tanto nos oferece, que tanto nos beneficia. Não é? Então, assim, às vezes a gente toma determinadas atitudes porque não temos o conhecimento, mas agora temos a oportunidade, você está vendo os números, está vendo os impactos, está vendo o benefício ou malefício que será feito a partir da nossa relação com a natureza, a partir da nossa maneira de lidar com essa parte tão importante da nossa vida. Exatamente. E agora nós vamos falar um pouco sobre esses alertas. Vamos lá? Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal atingiram o menor índice para o mês de fevereiro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, foram registrados 80 mil
1,95 quilômetros de áreas desmatadas no mês em 2025, uma queda de 64,26% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram detectados 226,51 quilômetros de desmatamento. Nossa, olha só, 226 quilômetros de desmatamento. Isso é ir daqui de Manaus e andando, né? Só de desmatamento, e é quilômetros quadrados. Aqui nós temos o alerta que eu vou trazer para vocês, um gráfico que nós vamos apresentar para vocês, que fala justamente, esse aí é o gráfico, né, que mostra, né, a altura, vamos dizer assim, foi representado esse gráfico. O que aconteceu? Vamos falar um pouquinho sobre esse gráfico, vamos lá? Então, falando sobre esse gráfico, em 2016, aqui tem esses números que nós podemos ver, 114, né, quilômetros foram queimados. Então, aonde foi o maior índice de desmatamento? Foi em 2023 ali, ó, veja, 2022, e aí o gráfico sobe para 2023, você veja essa linha crescente que vai desde 2016 até 2023. Olha, são números realmente alarmantes. Exatamente. Então, é aquilo que nós falamos durante a aula. Manaus ficava cinza, né? No mês de setembro, começava muito cedo o desmatamento, queimadas e etc. Mas aí vem 2024, há uma queda, certo? E 2025 nós não sentimos as queimadas, mas ainda Exatamente. acontece. Quem sabe, né, na nossa próxima aula, nós vamos poder falar em 2025 uma queda ainda muito maior. Seria maravilhoso, né, esse gráfico ficar zerado. Exatamente. Certo? Isso aí é o objetivo, né, para que a gente reflita, pense. Você, aí, o seu vizinho, o seu colega, eu quero criar gados, vamos desmatar. Faça um estudo, converse com um profissional, veja a possibilidade de que não haja esse desmatamento ou queimadas, não é verdade? Mas isso tudo são vozes que falam. Vozes, né? que falam. Que são chamados de ativistas, né? Exatamente. E veja, você pode cumprir esse papel vendo alguém tomando uma atitude que você sabe que vai fazer mal ao nosso meio ambiente, à nossa natureza. Você pode dizer, ei, não faz isso, olha, isso causa mal-estar para todos nós, para você mesmo. Então, assim, a gente pode chegar lá nessa diminuição, quem sabe zerar esse gráfico, já pensou? Exatamente. E eu puxando a sardinha para o lado das mulheres, pesquisamos, eu e o professor Bruno, mulheres que são ativistas, que estão ali na luta, que fazem parte da nossa Amazônia. E nós fizemos um vídeo narrando que nós vamos apresentar essas mulheres maravilhosas que lutam incessantemente pelo nosso planeta, pela nossa grande maloca, levando sua voz, a sua coragem, a sua determinação e seu objetivo de um mundo bem melhor. Certo? Então, professor, o que nós vamos ter? Vamos ter o nosso vídeo, vamos lá! Zaya Guarani é uma modelo ativista, palestrante e atriz indígena brasileira de renome mundial, que está fazendo avanços na luta para proteger a Amazônia, na indústria da moda e além. Tendo crescido em Rondônia, Brasil, perto do Rio Madeira, na Amazônia, Guarani testemunhou em primeira mão os impactos devastadores das mudanças climáticas e das atividades industriais ilegais em sua comunidade. Seu estado natal agora está incluído no arco do desmatamento da Amazônia. Agora nós vamos falar de Helena Gualinga. Helena Gualinga é uma apaixonada ativista equatoriana de direitos humanos e ambientais da comunidade Quichua Saraigu, em Pastaza, Equador, vinda de uma extensa linhagem de mulheres defensoras dos direitos das mulheres indígenas e defensora da terra na Amazônia. Gualinga foi testemunha das lutas que sua comunidade enfrentou contra as empresas de petróleo que invadiam suas terras sem consentimento. Com apenas 10 anos, sua história no ativismo começou quando sua comunidade conquistou uma vitória importante em 2012. Wanda Iototô.
Wanda Orecta Oyototô é uma mulher indígena da tribo Oyototô. Ela é enfermeira, ativista climática e líder comunitária indígena de Manaus, Brasil. Durante anos, ela tem defendido os direitos e bem-estar de sua comunidade no Parque das Tribos, o primeiro bairro indígena reconhecido em Manaus, e tem enfrentado negligência histórica. Oyototô tem lutado para abordar questões críticas que afetam seu bairro de 700 famílias indígenas de 35 grupos étnicos. Nina Gualinga. Nina Gualinga é uma ativista de destaque e líder da comunidade Quixua de Saraiacu, na Amazônia Equatoriana. Aos 31 anos, ela passou a maior parte de sua vida trabalhando para proteger a floresta tropical e seus habitantes contra as ameaças das empresas de petróleo e mineração. Sua jornada no ativismo começou aos 8 anos, quando ela testemunhou uma tentativa de uma empresa de petróleo de explorar as terras de sua comunidade sem o consentimento do seu povo. Nemonte Nequimo. Nemonte Nequimo é uma mulher indígena Guarani dedicada a proteger seu território ancestral, ecossistema, cultura, economia e modo de vida. Por gerações, o povo Guarani da Amazônia Equatoriana vem se mantendo firme contra as forças externas que ameaçam suas terras ancestrais. Em 2015, Nequimo cofundou a Aliança Seibo, uma organização indígena voltada para proteger as terras indígenas das ameaças de concessões de petróleo. Tixai Suruí. Com apenas 28 anos, Tixai Suruí é uma ativista ambiental brasileira de renome mundial. Integrante da comunidade indígena Paiter Suruí, no Brasil, ela fundou o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e lidera a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, uma organização comunitária que trabalha com povos indígenas há mais de 30 anos. Então, deu para refletir? Viram quais são os objetivos, as lutas, como elas começam? Umas começam muito cedo. Então, elas têm um objetivo, elas têm um porquê, não é? De fazer essa luta constante de conscientização, de lutar por direitos mesmo, que são da nossa Amazônia. E isso faz toda a diferença, principalmente em relação ao bem-estar, né, da população, porque não vai refletir só para elas, vai refletir, mas tem pessoas que são inimigos, né? Não querem, então... E aí, dentro desse conceito, aqui nós estamos falando, apresentando aqui as esculturas que vocês estão vendo, que representa essa reflexão. A arte também faz parte, eu tenho que puxar, né, um pouquinho da minha sardinha. Com certeza. Então, existe um movimento artístico que é chamado de land art. Então, a arte da terra, não é isso, professor? Exatamente. Pronuncia assim mesmo? Como é que pronuncia? Não, a gente pode pronunciar land art, a gente pode ir para ali para o inglês e land art, mas o importante é a importância do movimento, né? A land art emergiu ali pelos anos 60 e 70 como uma reação à comercialização da arte e à sociedade mainstream. Mainstream aqui é a que está na onda, que está na moda, né? Foi um período de rebelião com o crescimento do movimento feminista e preocupações ambientais. Então, muito relacionado com o que nós estamos falando, né, professora? Principalmente a questão do consumismo. Exatamente. Eles brigavam muito com essa questão do consumismo, dos produtos que eram utilizados. Eu sempre digo, eu bato isso há muito tempo, que às vezes os professores dizem assim, vamos fazer uma maquete. É uma maquete com materiais reciclados. Aí lá vem um menino com uma coisa de isopor, fazendo a base, aí coloca um monte de caixinha, um monte de lata, não sei o que, inventa lá e coloca... e aí apresenta. Tá, depois que termina a apresentação, o que fazem com esse material? Exatamente. Vai ser jogado no lixo e vão produzir mais lixo. Então, tudo tem que ter consciência, tudo tem que saber o porquê. Eu vou produzir mais lixo, então a Land Art ela vem também falar sobre a questão do consumismo. Será que eu preciso mesmo disso? Será que é necessário? Então, a land art, em grosso modo, vamos ver, né, é a arte misturada do ambiente, resultando em peças de grande escala que são integradas diretamente com a natureza, muitas vezes usando elementos específicos do local.
Essa abordagem rejeitava a comercialização e criava instalações em áreas rurais, destacando a força, a expansão e a beleza da natureza. Aqui nós temos algumas imagens que eu trouxe para vocês. E se vocês perceberem, são o quê? Trabalham com as cores, folhas, pétalas. Então, a Land Art ela vai falar sobre o quê? O que a natureza descarta, o que eu posso aproveitar. Porque eu aproveito e, ao mesmo tempo, ela vai ser também entregue novamente para a natureza e não vai agredir, porque ela já foi descartada. Certo? E veja, professora, como a arte e o pensamento crítico estão relacionados aqui, né? Veja que eles olharam ao seu redor, olharam as coisas como estavam e não se conformaram com aquilo, acharam, existe algo errado, existe alguma coisa que não está colaborando com a nossa preservação, com a preservação do meio ambiente, com o cuidado da natureza, e então, se valendo da arte, pela própria natureza, então, esse movimento ele surge, né? Veja como é importante o nosso pensamento crítico, nós olharmos as coisas e não simplesmente aceitarmos, e como conhecimento, e nos ajuda a desenvolvermos até chegar a um movimento que vai contribuir, ter contribuições significativas para o cuidado ambiental. Exatamente. E aí nós vamos ver o que é, para você entender o que é. Vamos lá? A Land Art questionava os valores da sociedade industrializada, que explorava a natureza e o homem. Os artistas da Land Art acreditavam que a sociedade industrializada estava causando danos ao meio ambiente, e essa arte podia ajudar as pessoas a se conscientizar desses problemas. Os artistas que começaram a explorar esse movimento buscavam encontrar beleza na natureza, mesmo em lugares que eram considerados feios ou inóspitos. Eles acreditavam que a natureza era uma fonte de inspiração infinita e rompiam com os limites físicos e criavam pedras, areias, folhas, galhos, pedras, areias, folhas, galhos, sal e diversos outros materiais. Exatamente. Então, ela vem justamente, a natureza descarta, eu vou colher e vou criar. E as instalações, vocês sabem, que são, vamos dizer, coisas artísticas criadas que são imensas e que você pode manusear, que você pode percorrer, como nós estamos aqui, nesse ambiente, que você pode transitar, conhecer cada escultura, ver, simbolizar, ter a sua inspiração, ter a sua sensação, o que ela vai te causar. Então, justamente, é trabalhar essa questão, é olhar para a natureza, o que eu posso extrair sem prejudicar. Né? Então, a Land Art ela vai fazer isso, ela vai pegar esses materiais, criar uma harmonia visual, utilizando as cores. Então, isso aí tudo tem um estudo. As pessoas às vezes vão pintar uma árvore, pegam um lápis verde e pinta a árvore todinha, a copa da árvore toda de verde. Mas você já olhou mesmo para uma árvore? Será que a tonalidade é a mesma em todos os momentos da arte? Da árvore, quer dizer? Não, existem tonalidades. E aí é justamente isso que esses artistas trabalham. Eles buscam esse olhar e fazem a harmonia, organizam, né, esse material e apresentam, e é perpetuado através de quê? De uma outra arte, que é a fotografia, certo? Então, trouxemos mais algumas imagens para vocês, aonde está sendo utilizado gravetos, né, professor? Pedras, né? Numa salina, numa praia. Então, você pode olhar, e foi perpetuado através de quê? Através da fotografia, certo? Então, veja como nós podemos utilizar a natureza respeitando ela, respeitando a sua beleza, respeitando aquilo que ela oferece para nós de modo altamente sustentável, altamente que pode nos beneficiar como um todo, como comunidade, como sociedade. Nisso nós temos muito a aprender com os povos originários, com esses movimentos como o Land Art, que nos ajudam a tratar a natureza com mais respeito, com mais cuidado, né, com mais zelo.
Exatamente, e olhar também para os saberes populares e culturais que tem na nossa localidade. Existem pessoas que têm N saberes e às vezes não sentamos para conversar um pouco. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que tudo tenha ficado bem claro para vocês e esperamos que tenhamos contribuído aí para o seu conhecimento.